Efésios capítulo 1, versículo 3. Encontraram? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Os 3 textos que nós lemos são textos paulinos, são cartas de Paulo. Toda a teologia paulina se assenta, tem como fundamento essa expressão em Cristo. Nas cartas paulinas que nós consideramos, né, como 13 cartas aqui no Novo Testamento, nós vamos encontrar essa expressão em Cristo mais ou menos. São textos curtos, são cartas, e pela quantidade de vezes que essa expressão aparece, dá para a gente, então, inferir a importância que tem para nós, cristãos, que tem para a formação do nosso entendimento e da nossa compreensão, numa definição de quem é que nós somos, numa identificação ou numa definição da nossa identidade cristã. Nós estamos em Cristo. A coisa mais importante da nossa vida cristã, da nossa vida, da nossa fé, é o fato de que nós estamos em Cristo. Amém? Nós estamos em Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova criação. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo. Mas o que significa estar em Cristo? Essa expressão usada pelo apóstolo Paulo mais de 160 vezes. Nas suas epístolas, se considerarmos outras expressões similares que ele usa, referindo-se a Cristo e nossa relação com Ele, nele ou no Senhor. O que significa isso? Estar em Cristo. O que Paulo quer dizer, em Cristo, estar em Cristo, ele está falando da nossa união mística com o Senhor Jesus. Nós, por um ato da graça de Deus, por um ato da bondade e da misericórdia de Deus, nós fomos unidos a Cristo. Nós fomos ligados ao Senhor Jesus. Embora essa união ela não seja vista fisicamente, materialmente, a olhos humanos, espiritualmente essa união ela é uma realidade, uma verdade espiritual. Por que que nós não somos condenados e por que que não há nenhuma sentença de condenação sobre nós? Porque quando Deus olha para nós, Ele nos vê em Cristo, Ele nos vê ligados, Ele nos vê unidos com o Senhor Jesus. De tal forma, de tal maneira que a justiça de Cristo, o sofrimento, o pagamento de Jesus na cruz do Calvário é contabilizado na nossa conta. É nos outorgado por Deus
em Cristo Jesus, nessa nossa união com o Senhor Jesus. Amém? Nenhuma condenação. Toda sorte de bênção espiritual que se possa imaginar repousa sobre nós. Deus nos dá, porque nós estamos em Cristo, nós estamos unidos com Cristo. Por isso que esse tema é o tema central da teologia paulina, de todo o pensamento teológico de Paulo. Nas suas cartas ele vai enfatizar essa realidade espiritual. E ele usa uma analogia lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, quando ele fala do casamento, lá no final ele vai concluir dizendo: mas eu não estou falando só do casamento, eu estou falando da relação de Cristo com a sua igreja. Vocês lembram? Vamos lá em Efésios 5. Efésios capítulo 5, versículo 31 e 32. Efésios capítulo 5, versículo 31 e 32. Efésios capítulo 5, versículo 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. É um mistério. Assim como há um mistério nessa união que acontece no casamento, deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Como é que são uma só carne? A Cida continua sendo Cida, Arnaldo continua sendo Arnaldo, mas no casamento, de uma forma, obrigado, Tiago, numa forma imaterial, de uma forma espiritual, os dois são unidos, não somente numa junção carnal, da relação sexual, mas isso vai muito mais além. Quando um homem e uma mulher se casam, diz a Bíblia que é um mistério, que eles mantêm as suas individualidades, eles mantêm as suas pessoalidades, mantêm os seus traços de personalidade, mas os dois se transformam numa só carne. É um mistério. Assim Paulo está dizendo, mas eu não estou falando simplesmente de casamento, eu estou falando do quê? Desse grande mistério, referindo-me a Cristo e à igreja. O fato é, meus queridos e amados irmãos, que por um mistério da graça de Deus, que os teólogos mais antigos, principalmente os orientais, da Igreja do Oriente, da Antioquia, de Jerusalém, daquela região, e muito menos a Igreja Ocidental, sempre falaram dessa união mística da Igreja com o Senhor Jesus. Nós estamos unidos a Cristo. Amém? Esse é um grande mistério. É um mistério espiritual, sobrenatural, mas que nos garante muitas bênçãos, muitas vitórias e muitas certezas da parte de Deus.
Por que eu me acordo todos os dias e posso dar graças a Deus porque não pesa sobre mim nenhuma condenação? Porque eu estou em Cristo, eu estou ligado com Cristo. E esse negócio de estar ligado com Cristo, isso é uma realidade espiritual para Paulo tão palpável e assertiva, que ele diz que nessa união nossa com Cristo, nós também estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero ler com vocês aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Vamos usar a nossa Bíblia, né? 1 Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Encontraram? Isso. 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão, olha aí a mesma expressão. Nós lemos aqui vários versículos falando em Cristo. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Versículo 45 do mesmo capítulo. 15:45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O primeiro Adão é o Adão lá do Jardim do Éden, aquele homem feito diretamente por Deus, né? O segundo Adão é quem? Jesus. Então, Deus olha toda a humanidade, Deus olha para toda a humanidade através desses dois homens, através desse primeiro Adão e através do segundo Adão. A forma de Deus olhar para a humanidade sobre a terra é nessa perspectiva. Aqueles que estão em Adão, mas não estão em Cristo, e aqueles que nasceram em Adão, mas que experimentaram da parte de Deus, pela fé em Jesus, uma transformação nas suas vidas e que foram ligados à semelhança de um casamento, ligados e unidos a Cristo. O primeiro Adão a quem Paulo se refere é o Adão lá do Jardim do Éden. O segundo é claramente Cristo. O que ele quer dizer que na forma de Deus lidar com toda a humanidade, há apenas dois homens, Adão e Cristo. Todos nós somos representados diante de Deus por um desses dois homens. Amém? O primeiro Adão, nosso representante, nosso pai, havia sido designado por Deus para representar toda a espécie humana. Por conseguinte, as consequências do seu pecado caíram sobre toda a humanidade. Estávamos representativamente, a teologia chama de pecado federativo, estávamos tão unidos a Adão como nosso representante, que quando ele pecou, todos pecamos, e assim todos sofremos as consequências do pecado de Adão. Em Adão, todos nós fomos feitos pecadores.
Quem sou eu? Em Adão, somos todos pecadores. Viemos ao mundo em Adão. Por isso, as palavras de Paulo em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 3, são descritivas de cada um de nós. Vamos lá? Efésios 2. Primeiro Adão, segundo Adão. Todos nós viemos a esse mundo por intermédio de Adão. Somos descendentes de Adão. E em Adão já nascemos pecadores, já nascemos debaixo do seu pecado. Efésios 2, 1 ao 3 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Em Adão, todos nós somos pecadores. Em Adão, todos nós já nascemos espiritualmente mortos. Aquele bebezinho, capa de revista, rechonchudinho, bochechinha rosada, olhinho azul, que todo mundo baba, infelizmente, filho de Adão, já nasce pecador. É um pecador. Bebezinho, lindinho, maravilhoso, mas por causa desse nosso pai representante, Adão, ele já nasce um pecador. Em Adão, todos nascemos espiritualmente mortos. Todos. Em Adão, conforme está escrito aqui, já nascemos escravos, já nascemos agrilhoados, já nascemos debaixo de uma escravidão do mundo, do diabo e das nossas paixões pecaminosas. Em Adão. Esse é o legado. Se nós formos olhar lá em 1 Pedro, Pedro vai dizer que este é o legado que nós recebemos dos nossos pais: corrupção, escravidão, dominados pelas nossas paixões pecaminosas. E o mais doloroso, já nascemos debaixo da ira de Deus, inimigos de Deus. Já pensou o que é isso, irmãos? É assim que a palavra de Deus nos ensina. Em Adão, no primeiro Adão, o nosso pai, representante da raça, todos nós já nascemos espiritualmente mortos. Quando você tomar nas suas mãos aquele bebezinho, seu filhinho bendito, dado por Deus, uma bênção de Deus, nunca se esqueça que está nas suas mãos alguém que já nasceu espiritualmente morto. E que por natureza adâmica, humana, já nasceu um escravo. Ah não, pastor, mas meu filho tão lindo, tão maravilhoso, Jesus não ia fazer isso comigo. Mas ele é filho de Adão, já vem com essa natureza, e por isso já nasce também debaixo da ira de Deus. Sendo assim, seres humanos, todos viemos ao mundo como objeto da ira de Deus. Todos viemos ao mundo espiritualmente mortos, objetos da ira de Deus, e em um ambiente que está debaixo da maldição de Deus.
Isso é o que significa estar em Adão, conforme a palavra de Deus está nos ensinando. Mas aí tem o segundo Adão, glória a Deus, graças a Deus, que é o Senhor Jesus. Se alguém está em Cristo, que é o segundo Adão, as coisas velhas, a condenação, a morte, a maldição, a escravidão, o domínio do pecado, ficou para trás. É uma nova criatura, é um novo ser, que não nasceu somente no Adão caído, mas nasceu agora nesse Adão que é Jesus, fazendo dele uma nova criatura, um novo ser, uma nova mente, não mais debaixo da ira de Deus, mas agora, por causa de Cristo, amigo de Deus, aceito diante de Deus, agradável a Deus e aceito na presença de Deus. Assim como Esther não podia chegar à presença do rei, se não fosse convidada, seria morte certa. Nenhum ser humano pode chegar à presença de Deus e ser aceito diante de Deus se não estiver em Cristo, se não estiver unido a Cristo, se não estiver ligado ao Senhor Jesus. Em Cristo, ligados, unidos nele. Amém? Daí vem toda sorte de bênção espiritual. Toda sorte de bênção espiritual. Ausência de condenação. Vida espiritual. Vida com Deus. Relacionamento com Deus. Libertação do domínio do pecado. Tudo isso vem, todas essas bênçãos, elas advêm do fato de nós estarmos unidos ou não com o Senhor Jesus Cristo. Porque dele, por ele, para ele, por meio dele, nele, em Cristo, são todas as coisas. Por isso que diante desse nome, o inferno treme. Por isso que diante desse nome, impérios, potestades, fortalezas são abaladas. Porque todas as coisas que Deus faz e realiza nas nossas vidas, Deus o faz por intermédio dele. Toda graça, toda bênção, toda dádiva celestial, espiritual, que repousa sobre nós, é por causa da graça dadivosa de Deus por intermédio do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Glória a Jesus. Eu não sei porque vocês não estão pulando de alegria. Não é? Era para a gente estar dando salto aqui, meu Deus. Eu dei as piores notícias do mundo. Eu já nasci morto espiritualmente. Eu já nasci sem ter escolha, já nasci debaixo de uma condenação, já nasci debaixo de maldição, já nasci escravizado, guiado, influenciado por espíritos malignos, dominado pelo pecado, inimigo de Deus. E agora, em Cristo Jesus, porque eu estou nele, porque Deus me colocou nele, nenhuma dessas coisas, nenhuma dessas maldições pesam sobre mim. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Eu sou um homem pleno, você pode ser uma pessoa plena. Um pastor disse que, passando por uma fase muito ruim da vida dele, uma fase depressiva, né, daquelas que arrebatam o ser humano, ele começou a meditar nessas coisas. Mas eu estou em Cristo, eu estou ligado a Jesus, eu estou, na linguagem dos jovens, eu estou conectado com Jesus, eu estou nas regiões celestiais em Jesus.
e começou a pensar nisso, começou a meditar, e foi permitindo que o Espírito Santo de Deus lhe falasse ao coração, e os grilhões foram sendo quebrados, e uma alegria de Deus foi arrebatando-lhe a alma e o coração, e quando se deu conta, estava completamente liberto. Mas é assim mesmo, irmãos. Nós estamos em Cristo. Nós estamos ligados em Jesus. Paulo usa essa figura do casamento para poder expressar essa nossa união com Cristo, mas João usa a figura da videira. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 15, nós ontem lá no nosso retiro meditamos sobre isso. Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se esses ramos estiverem ligados, unidos, se estiverem na videira, esse ramo vai produzir muito fruto para a glória de Deus. Amém? Assim, Jesus assumiu toda a nossa responsabilidade de obedecer perfeitamente à lei de Deus. E também assumiu a nossa pena de morte por não obedecermos. Já nascemos em pecado. A Bíblia diz que maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Assim Jesus se fez maldição. Toda essa condenação, toda essa tranqueira, né, que repousava sobre nós de maldição, de opressão, de condenação, de influência das trevas. Meu Deus, quantos aqui eram tão próximos de Satanás? Quantos aqui eram tão influenciados pelo espírito da rebelião? Quantos aqui eram dominados pelo pecado? Sabiam que estava errado, sabiam que era condenável, tinham vontade de não fazer, de não praticar, mas não podiam porque eram dominados, eram escravizados. Aí veio Jesus sem nenhum pecado, assumiu essa maldição, assumiu essa maldade, assumiu esse pecado, assumiu essa iniquidade, assumiu o preço de toda a nossa desobediência. Assumiu a nossa pena de morte e condenação. E hoje podemos, pela graça de Deus, por uma ação de Deus, estarmos unidos com esse Senhor Jesus, com esse segundo Adão. Essa união acontece mediante o Espírito Santo, por meio de quem, pela fé, obtemos o sustento e o poder do Cristo vivo, que nos capacita a viver a vida cristã. Irmãos, eu posso viver uma vida cristã vitoriosa, não é por causa de mim não, mas é porque eu estou nele. Eu posso vencer o mundo, não é porque eu tenho o poder, mas é porque eu estou nele. Eu posso sim viver uma vida vitoriosa vencendo o pecado, por causa da vitória desse em quem eu estou. Eu posso cumprir a palavra de Deus em tudo aquilo que ela me preceitua, mas não é porque eu tenho força, não é porque eu tenho capacidades, mas é por causa da capacitação dele, mas é por causa da vitória dele, mas é por causa do poder dele, é por causa da autoridade dele. Eu posso vencer o meu coração, porque o meu coração agora está ligado ao coração dele.
Meu coração agora está unido ao coração dele. Eu posso vencer o mundo, porque ele venceu o mundo. Eu posso vencer o mundo, irmãos, com as suas ideias, com as suas propostas pecaminosas, indecorosas, desagradáveis a Deus. Eu posso vencer o mundo. Eu posso viver um casamento em fidelidade. Eu posso conduzir a minha vida matrimonial em santidade, alegre, abençoada, porque eu estou ligado nele. Eu posso viver uma vida reta, santa e justa por causa do poder, da vitória e da conquista dele. Porque nós estamos nele. Quem está nele, em Cristo Jesus, as coisas velhas ficaram para trás. O pecado é uma página virada, irmãos. Mas o que acontece? A maioria de nós não nos apossamos dessas realidades espirituais. A maioria de nós não fazemos conta dessas verdades espirituais e, ao invés de cada vez mais nos unirmos a Cristo para sermos fortalecidos nele, no Senhor e na força do seu poder, infelizmente nos distanciamos dele, nos aproximamos do mundo e vivemos uma vida muito mais ligadas ao mundo do que ligada ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Infelizmente, irmãos, deixamos a fonte de água viva, de poder e de alegria celestial, de vitória, e nos aproximamos e nos deixamos enredar pelo mundo com as suas mentiras, com seus enganos e com as suas ilusões. Essa união com Cristo, mediante o Espírito Santo, nos dá poder, nos sustenta no poder de Cristo para vivermos uma vida cristã agradável ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Nenhum crente, meus irmãos, precisa viver subjugado pelas mentiras do diabo e pelos enganos do mundo. Agora, a palavra de Deus é óbvia, né? É muito clara como deve ser. É para aqueles que estão ligados nele. É para aqueles que estão unidos nele, né? Usando essa figura do casamento, eu e a Márcia, minha esposa, nós temos uma comunhão e uma intimidade que eu não posso ter com nenhuma outra pessoa, com nenhuma outra mulher. Porque nós estamos unidos e ligados mediante uma aliança. Assim, quem está unido e ligado com Jesus, está unido e ligado com Jesus mediante uma aliança eterna. Uma aliança que não pode, não deve ser rompida, não pode e não deve ser quebrada. Mas leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia a quantidade de vezes que o Senhor fala para Israel: você é infiel, Israel. Você quebra a aliança comigo o tempo inteiro. Você não tem fidelidade. Aliança, meus irmãos, é um chamado para uma vida de compromisso e de fidelidade. A coisa mais gloriosa para um ser humano descendente do primeiro Adão é ser ligado ao segundo, é ter uma aliança com o Senhor Jesus.
é estar ligado com o Senhor Jesus, unidos com o Senhor Jesus. Amém?